Um garoto solitário acaba encontrando um ovo misterioso na praia e dele nasce uma criatura lendária, mas enquanto o jovem luta para protegê-la, soldados e caçadores estão prontos para destruí-la. Agora, em uma corrida contra o tempo, ele precisará arriscar tudo para salvar seu novo amigo antes que seja tarde demais. Fala galera, Rafa por aqui e hoje vamos dar uma olhada em The Water Horse de 2007. Então já sabe, prepara as pipocas e bora lá! Bom, a história toda começa com um jovem chamado Angus. Agora ele está sentado em frente ao mar sozinho, pois tem medo de entrar na água. De repente, ele vê um ovo grande dentro da água e o pega. Enquanto observa o ovo, sua mãe, Anne, vem chamá-lo para irem para casa. Angus coloca o ovo dentro do balde e começa a caminhar com Anne, que reclama que ele nem sequer tentou entrar na água. Angus não responde nada, e ao chegarem em casa, ele vai direto para a oficina. Pouco depois, sua irmã Kirsty chega e pergunta a Anne como foi o passeio e se Angus se divertiu. Anne diz que Angus continuou sendo o mesmo de sempre, solitário, e que nem entrou na água. Enquanto isso, Angus larga suas coisas na oficina, que pertence ao seu pai, Charlie. Charlie é um soldado que está longe de casa, servindo na guerra para defender o país. Angus olha para as fotos de seu pai e verifica no calendário quando ele voltará para casa. Depois disso, ele vai lavar o grande ovo que encontrou. Ao quebrar a camada superior, ele vê algo azul e brilhante no casco e fica curioso. Antes que possa quebrá-lo mais, ele ouve Anne chamando e precisa deixar o ovo para correr até ela. Naquela noite, começa a chover forte e Angus percebe que o ovo não estará seguro na oficina. Ele desce até lá e descobre que o ovo já chocou. Ao olhar ao redor para ver o que saiu de dentro dele, Angus encontra uma criatura estranha. Quando tenta tocá-la, a criatura quase o morde e ele percebe que provavelmente está com fome, então ele pega algo para alimentar o pequeno ser, o que o acalma e o torna mais amigável. Angus não pode passar mais tempo com seu novo pet, porque ouve Anne chamando novamente e precisa correr para a cama. Na manhã seguinte, ele acorda e vê soldados chegando à casa. Ele desce junto com Anne e Kirsty e encontra o Capitão Hamilton, que informa que trouxe seus homens para se alojarem ali enquanto se preparam para um possível ataque inimigo pelo mar. Anne fica surpresa com a notícia, mas Hamilton diz que provavelmente o quartel-general esqueceu de avisá-la. Anne argumenta que não tem ajuda suficiente na casa, mas ele garante que seus homens podem cuidar de tudo. Depois que começam a organizar o local, Anne pede para Kirsty e Angus deixarem os soldados trabalharem. No caminho para o quarto, Angus pergunta a Kirsty se ela consegue guardar um segredo, mas embora ela diga que sim, não lhe dá tempo para contar o que queria. Então Angus vai até a biblioteca procurar um livro sobre a criatura que encontrou. Ele volta à oficina e a encontra bagunçada, com a criatura tentando comer os sapatos de Charlie. Angus percebe que ela precisa de comida, então vai até a cozinha buscar algo. No entanto, ele encontra o cozinheiro dos soldados, o sargento Strunk, que diz que Angus não pode estar ali. Angus explica que precisa de comida, mas Strunk não quer ser incomodado, então ele se oferece para levar o lixo para fora, e Strunk concorda. Com isso, Angus consegue alimentar seu novo pet com restos de comida encontrados no lixo. A criatura começa a comer, e Angus observa feliz. Ele a nomeia de Crusoe, e começa a pesquisar sobre o que poderia ser, mas não encontra nada concreto. Logo depois, Crusoe termina toda a comida, e Angus enche um balde com água para garantir que ele não fique seco. Enquanto isso, Hamilton dá instruções aos seus homens sobre como planejam atacar primeiro o inimigo. De volta à oficina, Angus logo percebe que precisa deixar Crusoe escondido em algum lugar para que Anne não desconfie de nada. No entanto, um homem chamado Louis chega à cidade e aparece na oficina enquanto Anne a inspeciona. Ele diz que veio para trabalhar ali, e embora Anne diga que ele chegou tarde, permite que ele fique, mas avisa que terá que limpar todo o espaço. Enquanto faz a limpeza, Louis pega o barril onde Angus havia deixado Crusoe. Angus vê isso e corre imediatamente para impedi-lo, mas percebe que Crusoe já não está mais lá. Preocupado, ele começa a questionar Louis sobre quem ele é e por que está ali, já que aquela é a oficina de seu pai, que logo voltará da guerra. Louis responde que, quando o pai de Angus voltar, poderá fazer o que quiser, mas até lá, ele será o responsável pela oficina. Angus sai e começa a procurar Crusoe.
Curiosamente, Crusoe conseguiu entrar na casa, e o cachorro de Strunk, Churchill, começa a persegui-lo. Por sorte, Churchill está preso por uma corrente e não consegue atacá-lo. Crusoe foge e se esconde no banheiro. Pouco depois, Kirsty entra no mesmo banheiro e, ao vê-lo, grita assustada e corre escada abaixo. Angus entende imediatamente que ela deve ter visto Crusoe. Ele impede Kirsty de continuar gritando e explica que Crusoe é seu animal de estimação, que ele o encontrou em um ovo na praia. Kirsty ainda parece preocupada, mas Angus implora para que ela não conte nada a Annie, garantindo que Crusoe é inofensivo. Enquanto isso, Annie vai até a oficina falar com Louis. Ela leva algumas roupas de Charlie e oferece a Louis, o que o faz perguntar se Charlie não vai mais voltar. Annie então revela que ele não voltará, e Louis se desculpa, dizendo que Angus deu a entender que o pai ainda retornaria. Annie explica que Angus está confuso e que Charlie morreu quando seu navio afundou no mar. Em seguida, Annie pede a Louis que a ajude a consertar um problema no encanamento de um dos banheiros da casa. Louis aceita, mas o banheiro em questão é justamente onde Angus e Kirsty estão escondendo Crusoe. Quando Louis bate na porta, eles tentam impedi-lo de entrar, mas ele ameaça contar tudo a Annie. Diante disso, Kirsty acaba abrindo a porta. Louis entra e diz que Annie pediu para ele consertar o encanamento. No entanto, ele logo avista Crusoe e fica chocado, perguntando o que é aquela criatura. Angus rapidamente explica como encontrou Crusoe. Louis observa Crusoe com curiosidade, mas ao tentar tocá-lo, a criatura quase o morde. Ele então comenta que Crusoe se parece com um cavalo d'água, uma das criaturas mais raras do mundo. Segundo Louis, só pode existir um cavalo d'água por vez, e quando um morre, um novo ovo é posto para dar origem ao próximo. Enquanto ele continua explicando que a criatura pode ter habilidades mágicas, Annie bate na porta. Angus implora para que Louis os ajude a esconder Crusoe, pois Annie jamais permitiria que ele o mantivesse. Louis concorda, e quando Annie entra, não vê nada, apesar de Crusoe quase ter saído do esconderijo. Ao sair, Annie encontra Hamilton, que a convida para um jantar que está organizando com seus homens. Mais tarde, naquela noite, Louis tenta convencer Angus de que eles precisam levar Crusoe de volta ao mar, pois esse é o melhor destino para ele. No entanto, Angus discorda e insiste que o melhor lugar para Crusoe é ao seu lado. O jantar começa na casa, e Angus deixa Crusoe no banheiro para ir verificar algo. No entanto, a porta não fica bem fechada, permitindo que Crusoe escape. Churchill sente a presença da criatura e começa a procurá-la. Assim que a encontra, ele a persegue por toda a casa. No meio da confusão, Crusoe e Churchill acabam interrompendo o jantar, causando um grande tumulto. No entanto, todos veem apenas o cachorro. Crusoe foge para fora e pula na fonte do jardim, onde há vários peixes. Enquanto Angus procura por Crusoe, Louis o aconselha a voltar para dentro, pois Annie está furiosa com o que aconteceu no jantar. Ele promete encontrar Crusoe e, relutante, Angus volta para casa. Pouco depois, Louis localiza Crusoe na fonte e percebe que ele cresceu ainda mais. Ele corre para chamar Angus e, ao verem a criatura, os dois concordam que chegou a hora de levá-la de volta ao mar. Eles colocam Crusoe na traseira de um caminhão e partem em direção à praia. Durante o trajeto, Louis conta a história de um cavalo d'água que teve um encontro com um viajante perdido. No entanto, ele admite que não se lembra se a criatura ajudou o viajante a encontrar o caminho de casa ou se apenas o levou para debaixo d'água. Assim que chegam à praia, Crusoe é solto na água. Angus não parece nada feliz com isso, mas não tem escolha, a não ser deixá-lo partir. Quando Louis volta para a oficina, encontra Hamilton à sua espera. Sem rodeios, Hamilton diz que está começando a achar que Louis é uma má influência para Angus. Louis, no entanto, não se intimida e responde que não se importa com a opinião dele. No dia seguinte, um homem chamado Jimmy e seu amigo Huey saem para pescar. Tudo corre normalmente, até que Huey sente o anzol prender algo extremamente grande. Eles tentam puxar juntos, mas, em vez de trazerem a captura para o barco, é o barco que começa a ser arrastado. Quando finalmente veem o que está puxando a linha, ficam boquiabertos. Crusoe cresceu ainda mais. Jimmy e Huey olham aterrorizados. Huey, no entanto, vê uma oportunidade e insiste que precisam capturar a criatura, acreditando que isso pode lhes render muito dinheiro. Jimmy discorda, e ao perceberem que Crusoe continua puxando o
barco para longe, decidem cortar a linha de pesca. Porém, assim que fazem isso, Crusoe ressurge, e a visão é tão impressionante que eles mal conseguem acreditar no que veem. Dias depois, Hamilton informa Angus que sua mãe quer que ele se aliste no serviço militar. Sem alternativa, Angus começa a trabalhar para os soldados, ajudando em diversas tarefas, mas a rotina logo se torna insuportável, e aproveitando um momento de distração do capitão, Angus foge para a praia. Ele chama por Crusoe, mas, sem sinal da criatura, decide pegar um barco e remar em busca dele. Então, de repente, Crusoe emerge da água. Agora ele está tão grande que Angus fica imóvel, completamente surpreso. Depois de alguns instantes, Angus se enche de coragem e pula nas costas de Crusoe. No início sente medo, mas logo começa a aproveitar o passeio pelo mar. Crusoe o leva até debaixo d'água e a experiência se torna ainda mais incrível. Ao fim do passeio, Crusoe leva Angus de volta à praia. Porém, o cachorro Churchill sente a presença da criatura e começa a latir sem parar. Strunk, que está por perto, segue o som e, ao avistar Crusoe, fica paralisado sem acreditar no que vê. Naquela noite, Angus conta tudo para Kirsty e Lewis. Entre risadas, os três parecem se divertir como há tempos não faziam. Annie, ao ouvir as gargalhadas, se aproxima da porta e espia discretamente. Ao ver os filhos tão felizes, seu olhar suaviza. Lewis percebe sua presença, mas antes que ela possa se afastar, ele a alcança. Annie, num raro momento de sinceridade, agradece por ele estar fazendo as crianças sorrirem, dizendo que há muito tempo não as via assim. Lewis dá de ombros e responde que não foi nada. Enquanto conversam, sem perceber, os filhos observam tudo escondidos, mas Hamilton vê a cena de longe e, desconfiado, chama um de seus homens, Wormsley. Ele quer saber se há alguma informação comprometendo Lewis. Wormsley, porém, responde que o histórico dele é limpo. Enquanto isso, Jimmy conta a um repórter chamado Jock sobre o que viu no mar. Jock, empolgado, enxerga nisso uma grande oportunidade para atrair turistas e investidores para a cidade. Huey, por outro lado, discorda completamente, preferindo que tudo continue como sempre foi. Mas Jock é insistente. Se há um monstro no mar, o mundo precisa saber. No dia seguinte, Hamilton leva Anne e as crianças para ver o progresso do trabalho dos soldados. Do alto de uma colina, eles observam as armas pesadas que estão sendo preparadas. O capitão ordena um teste de disparo para que todos possam ver. Ao perceber o que está prestes a acontecer, Angus se desespera. Ele sabe que os disparos podem colocar Crusoe em perigo e implora para que Anne peça aos soldados que parem. Mas ela não entende do que ele está falando e pede que ele não interrompa. Kirsty tenta ajudá-lo, dizendo que Angus está falando a verdade, mas Anne continua sem compreender. Enquanto isso, os soldados começam a atirar no mar. Crusoe luta para não ser atingido, nadando desesperadamente para escapar. Jimmy e Jock, que estavam prontos para tirar uma foto da criatura, acabam não conseguindo capturar nada. Para não perderem a oportunidade, criam uma imagem falsa de Crusoe e a publicam no jornal. Dias depois, Strunk lê a matéria e imediatamente reconhece a criatura como sendo aquela que viu. Convencido de que é uma ameaça, ele reúne alguns soldados e parte para caçá-la. Naquela noite, Kirsty entra no quarto de Angus e o convence a sair escondido. Juntos eles encontram Lewis e os três partem para a praia para ver se Crusoe está bem. Ao chegarem lá, Angus o chama, mas Crusoe não responde de imediato. Quando finalmente aparece, algo está errado, ele parece feroz e fora de controle. Para o choque de Angus e Lewis, Crusoe não os reconhece e, pior, tenta atacá-los. Angus, em pânico, se afasta, sem entender o que aconteceu com seu amigo. Crusoe mergulha de volta no mar e Angus, furioso, culpa Lewis por ter permitido que soltassem a criatura no oceano. Enquanto isso, Strunk e seus soldados seguem em seus barcos, determinados a matar Crusoe. Ao se aproximarem da costa, Churchill começa a latir freneticamente. Strunk, acreditando que o cachorro encontrou algo, ordena que o barco siga naquela direção, mas Crusoe age primeiro. Ele se livra de Churchill e o silêncio volta a dominar o local. Os soldados olham ao redor, tensos, tentando entender o que aconteceu. De repente, Crusoe ataca o barco deles, virando-o no mar após os soldados tentarem atirar contra ele. Os disparos chamam a atenção dos militares na base, que confundem o ataque de Crusoe com um ataque inimigo. Hamilton recebe a informação de que estão sob fogo e ordena que todos os soldados
soldados revidem. Anne, preocupada, corre para encontrar seus filhos. Ela encontra Kirsty e pergunta por Angus, mas a menina revela que ele não está em casa. Diante da incerteza, Anne se recusa a deixar o filho sozinho em meio ao perigo. Hamilton tenta impedi-la de ir à praia, mas ela insiste e ele acaba cedendo. Enquanto isso, Crusoe, tomado pela fúria, captura Strunk. Mas antes que algo pior aconteça, Angus aparece, determinado a fazer seu velho amigo parar. Crusoe não escuta, e Angus entra na água para se aproximar. No entanto, ele perde o equilíbrio e começa a se afogar. Isso faz com que Crusoe largue Strunk e o resgate imediatamente. Angus é levado de volta à praia, mas permanece inconsciente. Desesperados, Lewis e Crusoe tentam acordá-lo, mas ele não responde. Após várias tentativas, Angus finalmente recupera a consciência e sorri ao ver que Crusoe voltou ao normal. Enquanto isso, o Capitão Hamilton recebe a confirmação de que não há navios inimigos à vista, mas ainda assim ordena que os soldados atirem na água. Ao chegar à praia, Crusoe se esconde debaixo d'água. Anne desce do caminhão e, aliviada, corre até Angus. Ele tenta explicar tudo sobre Crusoe, mas Anne se irrita e diz que ele precisa parar de falar sobre coisas impossíveis. Nesse instante, Crusoe emerge da água atrás dela, e Anne finalmente acredita no filho. Hamilton, por sua vez, fica completamente chocado. De repente, os soldados começam a disparar contra a água novamente. Angus rapidamente sobe nas costas de Crusoe para ajudá-lo a escapar. Furiosa, Anne exige que Hamilton interrompa o ataque. Ele tenta se comunicar pelo rádio, mas os equipamentos estão fora do ar, impossibilitando a ordem de cessar fogo. Anne, Lewis e Hamilton pegam um barco e seguem Angus. Crusoe desvia dos disparos habilmente, mas quando está prestes a fugir para águas seguras, os soldados levantam uma enorme rede usada para capturar inimigos. Crusoe não consegue atravessá-la a tempo. Enquanto o barco de Hamilton se aproxima, Lewis pede para Angus deixar Crusoe e subir no barco com eles. Angus se despede de Crusoe, chamando-o de seu melhor amigo e dizendo que sentirá sua falta. Então, ele pula na água e nada até o barco. Crusoe, por sua vez, mergulha profundamente e ganha impulso suficiente para saltar sobre a rede, escapando para o mar aberto. Angus observa animado, comemorando a liberdade do amigo. Na manhã seguinte, de volta à praia, Angus pergunta sobre seu pai. Anne finalmente admite que ele não voltará. No entanto, ela o consola, dizendo que Crusoe ficará bem por conta própria. Eles observam Crusoe nadar para longe, desaparecendo no horizonte. No final do filme, mostra algum tempo depois, onde um garoto chamado William encontra um grande ovo na água, e assim como Angus, ele decide ficar com ele. E você? Me conta aqui embaixo o que achou do filme. Eu te espero para o próximo vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais!